Olá! Então já foi possível notar que todas as civilizações procuravam morar perto da água. E a água era utilizada para irrigar as plantações, como meio de transporte e etc. Hoje vamos então começar a falar dos gregos e de uma região que era banhada pelo mar Mediterrâneo, a ilha de Creta. E lá então viviam a civilização minoica. E uma das suas características notáveis era como eles se entretinham. Eles tinham um grande evento em que jovens desafiavam um touro ao dar cambalhotas por cima dele. O touro vinha, eles pulavam, seguravam pelo chifre do touro e davam um mortal por cima e caía do outro lado. E eram muito respeitados por isso, mas também, como não é surpresa, a expectativa de vida deles não era tão alta. A civilização minoica é chamada assim devido à lenda do rei Minos, em que ele seria um semideus, sendo filho de Zeus, e tinha embaixo do seu palácio o Minotauro. E esse Minotauro se alimentava de pessoas, porém o rei Minos não iria dar o seu próprio povo como alimento para o Minotauro. Então ele obrigava o povo de Atenas a enviar todo ano 7 meninos e 7 meninas para servir de alimento para o Minotauro. Os atenienses, então, de certa forma obrigados, sorteavam quem seriam os jovens que seriam oferecidos em sacrifício. E todo ano era assim feito. Vinham navios com velas negras e buscavam os escolhidos. Até então que Teseu, o príncipe de Atenas, percebeu toda essa movimentação e foi ter com um dos pais uma conversa a fim de saber do que se tratava. Ele ficou surpreso com o ocorrido e também lá descobriu que, por ele ser o príncipe, seu nome nunca estaria na lista. Então ele decidiu que ele iria então para Creta e enfrentar o Minotauro. O pai dele, Egeu, claro que tentou impedir, mas ele decidido, mesmo assim foi. E falou que quando ele voltasse, como sinal que ele estava vivo, em vez das velas dos navios serem negras, ele voltaria com a vela branca. Então partiu com o navio com os outros escolhidos para Creta. Lá chegando, o rei Minos já estava feliz em ter chegado o alimento então para o seu Minotauro. Mas Ariadne, a filha do rei Minos, se apaixonou por Teseu à primeira vista. Então todos os que foram de Atenas ficaram numa cela. E Ariadne entrega para Teseu uma espada, um novelo de lã e uma tocha. E alerta para ele que o Minotauro fica no centro do labirinto e que lá é mais baixo. E que a lã, então, o guiará até lá e servirá como caminho de volta, né? Ele amarra na entrada, deixa o novelo rolar até o ponto mais baixo, então o Minotauro, e na hora de voltar é só seguir pela linha. Assim foi feito até que ele encontra o Minotauro no centro e lá luta por horas, até que finalmente vence a fera. E claro, já sai de lá imediatamente. Ariadne, filho do rei Minos, já tinha também ajudado os outros prisioneiros a escapar. Ele rapidamente vai embora e volta então para Atenas. Só que nessa pressa ele se esquece de trocar a vela negra pela vela branca. E seu pai, Egeu, estava esperando em Atenas. Mas quando no alto, numa montanha, ele esperando o filho voltar, vê então as velas negras dos navios. Ele então acha que o filho morreu e se lança ao mar Mediterrâneo. E desde então esse mar então é chamado de Mar Egeu por conta do rei que se jogou, o pai de Teseu. Teseu então assume o trono, mas claro que foi uma coroação muito amarga. A civilização minoica também se destaca pela sua marinha. Nessa época haviam muitos piratas e os minoicos então desenvolvem navios maiores que até então na época não conseguiam, que assim podiam transportar mais soldados e ser navios mais fortes. Eles confiavam tanto na sua marinha que o palácio dos minoicos nem tinham muralhas como de costume. Eles sabiam que nenhuma embarcação ia conseguir atracar sem a permissão do rei.
Não se sabe ao certo como chegou ao fim dessa civilização, mas é bem provável que foi por conta de um vulcão que aconteceu numa ilha próxima e que causou certa inundação na ilha de Creta e, sobretudo, a fumaça, a poeira, ficou inviável a vida na ilha de Creta. Um tempo depois, então, sendo que a civilização minoica tinha, bem dizer, se acabado, os micênicos, então, tomam aquela região, e gregos também. Eles também se destacam por utilizar cavalos nas batalhas, as chamadas bigas, e utilizavam armas de bronze e tomam também ilhas próximas à de Creta. Porém, a civilização não durou tanto, já que os bárbaros vão e conseguem tomar aquela região. Bárbaro não é bem um nome de uma civilização, é quase uma ofensa que os gregos chamavam, pois eles tinham uma civilização mais organizada, em que tinha estruturas mais elaboradas, profissões. Já os bárbaros eram nômades, não sabiam escrever, não tinham um comércio muito certo, então assim eles eram chamados de bárbaros. Parte desses bárbaros foi se localizar em Canaã e viriam a ser chamados dos filisteus. Mas esses bárbaros, então, eles conseguem, além de utilizar o bronze, eles começam a utilizar o ferro. E utilizavam o ferro tanto nas suas armas quanto nas suas flechas. E assim, de longe, podiam atacar os cavalos dos micênicos. Então os bárbaros tomam aquela região e é chamada a Idade das Trevas da Grécia. Porque esses bárbaros, eles não escreviam nada, não sabiam escrever, então não se sabe praticamente nada do que aconteceu nessa região da Grécia durante o tempo que os bárbaros lá ficou. Então, começamos a falar da civilização grega, dos minoicos. A gente tem a lendária história do Minotauro e o Teseu, que ateniense enfrenta o Minotauro. Vimos como então surge o nome do mar Egeu, que fica no mar Mediterrâneo, e após isso, como os bárbaros tomou a ilha de Creta e parte daquela região. Até o próximo vídeo.